Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores votam em segunda discussão a criação do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. Rodoviária Novo Rio deve ter, no fim de semana, o maior movimento de passageiros desde o início da pandemia do novo coronavírus. No último feriado, a gente já teve um pouco mais de passageiros e agora nesse, a gente está com 112 mil passageiros nessa semana de sexta, do dia 9 até o dia 13. E o drive-in, que foi sucesso na Cidade das Artes durante o fechamento dos cinemas, deve continuar em projeto anual. Acho que pode ser um projeto anual, a gente está conversando sobre isso, só que de um curto espaço de tempo. Não saia daí, a gente volta já. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da composição da CPI dos Guardiões do Crivella, que foi tema de discussão na sessão híbrida da Câmara Municipal. O presidente Jorge Felipe subiu à tribuna para reafirmar que a formação da comissão foi baseada no regimento interno da Casa. Também nesta terça-feira, os vereadores votaram em segunda discussão o projeto que cria o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. A repórter Simone Braga acompanhou. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares discutiram vários temas de interesse da população carioca. Um dos temas bastante discutido durante a sessão foi o recurso contra a decisão do presidente da Casa, que anulou a segunda e terceira votações do recurso que constou da pauta de uma das sessões extraordinárias, onde o tema foi a composição da CPI dos Guardiões do Crivella. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, usou a tribuna para se manifestar sobre o recurso. O presidente disse que a discussão era grave e chamou os vereadores para uma reflexão mais profunda. O presidente afirmou que o regimento interno é claro quando determina o respeito à formação de blocos e partidos, no instante que é protocolado o pedido de CPI, e que validar o recurso seria alterar o regimento. O recurso foi rejeitado por 23 votos contra e 21 a favor. Os vereadores também discutiram e aprovaram em segunda discussão o projeto de lei do Poder Executivo que cria, sem acréscimo de despesas, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde. Profissionais da vigilância sanitária acompanharam a sessão extraordinária. Depois de discutido pelos parlamentares, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, os vereadores também aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo, que define as funções do magistério exercidas no âmbito das unidades escolares que integram a rede pública do Sistema Municipal de Ensino. E começou nos postos de saúde de todo o país mais uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A meta é alcançar cerca de 95% do público-alvo da campanha. Dessa vez não tem desculpa para deixar de atualizar a caderneta de vacinação. Sua caderneta está em dia? Não estava em dia. Por isso que eu tomei hoje. Vim tomar hoje essa vacina. Em época de pandemia, a gente tem que estar bem prevenido mesmo. De uma só vez, a Aline tomou 3 vacinas e disse que agora está mais aliviada. Totalmente em dia, que eu estava com algumas em atraso. Ainda tem mais uma para completar, mas agora estou mais protegida e mais apta para ingressar no trabalho. Já o advogado José de Souza faz questão de se vacinar e prevenir contra doenças. Eu acho que quem não vacina corre um risco muito maior. Mesmo com a vacinação, já existe um certo risco. Mas
Se vier a ter algum problema de saúde, com certeza será bem menor, será bem mais enfraquecido agora. Eu acho que é muito importante. Somente quem não conhece é que não toma a vacina, prefere se arriscar, talvez por falta de orientação. O objetivo do Ministério da Saúde é atingir cerca de 95% do público-alvo. Outro motivo é atualizar de uma só vez o calendário de vacinação. Um dado que preocupa é o de que em 2020 metade das crianças no país não recebeu todas as vacinas. Agora a expectativa é de que 11 milhões de crianças entre 1 ano e menores de 5 anos de idade recebam as doses contra a poliomielite. Já a multivacinação se destina às crianças de 0 até 15 anos com caderneta incompleta. No município do Rio, 237 postos de saúde estarão realizando a vacinação de 8 às 5 da tarde. Nesse período estarão sendo realizadas estratégias de intensificação contra o sarampo com a vacinação indiscriminada da população de 15 a 49 anos. Será uma campanha de multivacinação, em que todas as crianças até 15 anos incompletos terão a carteira vacinal verificada. Além disso, será feita uma dose de pólio para aquelas crianças de 1 a 4 anos. Será um ótimo momento para toda a família atualizar a vacina, já que adultos de 15 a 49 anos também deverão receber a dose indiscriminada de sarampo. Continuamos com casos de sarampo na cidade. É muito importante que os bebês de 6 a 11 meses e 29 dias recebam a dose 0 do sarampo. Além disso, o período da pandemia fez com que a procura às vacinas de rotina reduzisse e é muito importante atualizar o cartão, principalmente das crianças. Temos vacinas novas no calendário, como a vacina da meningite ACWY, que deve ser feita em adolescentes de 11 e 12 anos. Aproveite essa campanha e vá vacinar. Toda a família deverá ser vacinada. A caderneta de saúde da criança vai ganhar uma nova versão. O documento, entre outras coisas, vai incluir direitos dos responsáveis e trará orientações para que as crianças cresçam de forma saudável. As famílias brasileiras vão ganhar uma nova caderneta da criança. O documento é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, que, além do calendário de vacinação, traz orientações sobre cuidados com o crescimento e desenvolvimento saudável, aleitamento materno, alimentação, saúde bucal e marcos de desenvolvimento. Dados de consumo e informações sobre acesso aos equipamentos e programas sociais e de educação também constam na ferramenta. A Maria Virgínia Marques Peixoto é pesquisadora e professora do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e hoje nos atende para falar da nova caderneta da criança, que está sendo lançada e que informações ela vai conter, professora? Ela tem todas as informações sobre a criança, né? Uma criança desde o seu nascimento até seus 10 anos de idade. Quer dizer, todas as informações do ponto de vista de eu cuidar de uma criança para ela crescer bem até os 10 anos de idade. Muito bem. Ficou na cabeça das pessoas, especialmente dos pais, que a caderneta da criança serve para fazer um controle das vacinas ao longo da infância. Isso está mantido, mas tem muito mais do que isso. A primeira preocupação foi passar por alguns especialistas da área de comunicação e leitura, tá? Então, era um instrumento, assim, vamos dizer assim, muito direcionado ao profissional de saúde e pouco direcionado à mãe. Então, ela tem, eu vou te mostrar outra, só para você sentir a diferença. A antiga é assim, ela não destacava os capítulos, ela não facilita. Não é tão atrativa. Muitos então, dados técnicos. Então, você começa por um índice que facilita que a mãe, se ela está com dúvida da amamentação, que ela vá direto para a amamentação. Se ela tá com mais dúvida, um manual, né, professora? Se ela está com dúvida da alimentação, se ela quer saber sobre aquele bebê, como é que ele se desenvolve, ela está com um recém-nascido em casa, de primeira semana, segunda semana, o que ela faz, quais são as dúvidas, ela fica muito desesperada, então tem a parte do recém-nascido, depois tem a parte, por exemplo, as mães que estão preocupadas com o tempo de tela dos seus filhos, né? Quanto tempo está deixando ficar no telefone celular, no tablet, vendo. Então,
nesse sentido, ela foi mais arrumada, se tentou diminuir fazer com que ela achasse facilmente, né? As portas são coloridas, de acordo com o sumário, fazer uma ilustração que se aproximasse mais da nossa população, entendeu? Ótimo. Sentisse mais. A mesa é uma mesa comum, com arroz com feijão, os nossos alimentos são os nossos alimentos básicos do dia a dia, das refeições do brasileiro. Então, nesse sentido, tentou-se enxugar o conteúdo, né? Manter o conteúdo que era principal, mas diminuir o conteúdo e tornar este conteúdo mais fácil de ser lido, mais fácil de comunicar. A grande modificação é que que a gente estava, principalmente tentando desenvolver uma política para se estimular o desenvolvimento das crianças. Eu não sei se você sabe, as crianças nascem e elas ficam. Se você não tem creche, que creche só existe para 20% da nossa população, essa criança fica por conta do serviço de saúde até ela entrar na escola, né? Então, a parte mais importante do neurodesenvolvimento dela vai ocorrer nessa fase. Então, era fundamental conversar com essa mãe e dizer, olha, por que é importante cantar? Por que é importante conversar com seu filho? Por que é importante contar história para ele? Quais os estímulos que são funcionais, né? Isso. Então, se priorizou muito, e essa parte na caderneta tem a mesma cor da capa, se priorizou muito a parte do desenvolvimento da criança, tá? O que você faz em cada etapa, se ele teve muito cuidado, se reuniu profissionais de todo o país para eles verem se isso estava correto, o que eles colocariam mais. Professora, muito obrigada pela entrevista, até a próxima oportunidade. E você vai ver no próximo bloco. Experiência de drive-in instalado nas Cidades das Artes deve ser reeditada uma vez por ano. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. A rodoviária Novo Rio prevê para esse fim de semana o maior movimento de passageiros no terminal desde o início da pandemia do novo coronavírus. Mais de 110 mil pessoas deverão embarcar ou desembarcar dos ônibus de sexta até terça-feira. Uma companhia de teatro fará apresentações para conscientizar os passageiros sobre a Covid-19. A cidade se prepara para mais um feriado prolongado. 12 de outubro, Dia das Crianças, cai em uma segunda-feira. Por isso, a sexta-feira deve ser concorrida. A região dos Lagos é o principal destino. A rodoviária Novo Rio preparou uma campanha de conscientização para que as pessoas possam viajar com segurança. Apesar da cidade ainda viver em uma pandemia por causa do novo coronavírus, muitos não estão usando a máscara, que é obrigatória. Um dos destaques da campanha vai ser o uso de esquetes teatrais. Precisamos intensificar essa comunicação com os passageiros no sentido de que eles tomem os cuidados, continuem mantendo, né, os cuidados em relação ao contágio, né, para evitar a disseminação do coronavírus e principalmente fazendo o uso correto da máscara facial, porque infelizmente com toda a fiscalização que a gente promove no terminal, todo o trabalho das empresas de ônibus, do próprio terminal, a gente ainda vê os passageiros voltando nesse novo normal, mas voltando fazendo o uso errado da máscara, às vezes estão sentados na plataforma, esperando o ônibus, acham que ali é aberto, podem ficar sem máscara, ou estão ali nos salões de embarque com a máscara debaixo do queixo, debaixo do nariz, tirar a máscara para falar no celular, as pessoas não se dão conta da gravidade, né, dessa doença, que a gente ainda não tem uma vacina e a gente precisa
realmente fazer com que as pessoas sigam essas regras. O setor do turismo foi um dos mais afetados por causa da Covid-19. Resolvemos fazer com que os passageiros estejam mais receptivos, né, a essas mensagens através de uma maneira lúdica, né, uma brincadeira, esquetes bem humorados para alertar, né, educando. Então, a gente contratou uma equipe de atores, né, obviamente todos paramentados, utilizando todos os EPIs. Infelizmente não será possível utilizar até a mímica, a gente queria fazer os sombras, né, alguma coisa sem a máscara, mas em função da pandemia não foi possível, a gente foi adaptar, né, uma coisa até inédita da gente fazer no terminal no meio de uma pandemia, mas a gente acha que vai surtir efeito, que vai chamar a atenção das pessoas. Então, eles vão chegar nas plataformas ou até mesmo dentro dos ônibus, vão fazer uma interação entre eles, né, sobre aquela pessoa que é descuidada, que não usa a máscara direito, que não faz a proteção devida, o outro que está já contaminado e o próprio coronavírus, né, uma brincadeira, mas para alertar realmente da seriedade e da importância do uso. Para se ter uma ideia, nesse mesmo feriado em 2019, foram 176 mil embarques e desembarques. Nesse ano, a previsão é que ocorram 112 mil entre sexta e terça. No auge da pandemia, em maio, apenas 8 mil pessoas passaram pela rodoviária durante o feriado do Dia das Mães. A pandemia afetou todos os setores, a rodoviária não ficou atrás, a gente passou por um período muito ruim nesses meses, né, de pico de pandemia, que foi abril, maio, junho, a gente chegou a movimentar 8 mil pessoas em uma semana, né? Então, tivemos uma queda de quase 90% do movimento do terminal. Aos poucos, gradativamente, o movimento foi melhorando. No último feriado, a gente já teve um pouco mais de passageiros e agora, a gente está com 112 mil passageiros nessa semana de sexta, né, do dia 9 até o dia 13. Se a gente comparar isso com o ano passado, ainda temos queda, né? O ano passado, no mesmo feriado, a gente registrou 176 mil passageiros. Então, para 112 mil, a gente ainda tem uma queda, porém já é um movimento otimista, né? Um retorno, né? Otimista para o turismo, principalmente para as cidades de curta distância, que é onde a maior parte da população está se dirigindo, e na abertura, né, também dessas cidades. Tivemos aí por muito tempo aí a cidade de Búzios fechada, né, abriu recentemente, e agora muita gente já está procurando o destino novamente. Apesar da espera pela vacina contra a Covid-19, o mercado do turismo vai recuperando o fôlego, aos poucos. Acreditamos que a gente deva recuperar aí até janeiro, provavelmente, fevereiro do ano que vem, uma boa parcela aí desse movimento, mas óbvio que antes da vacina a gente não tem uma expectativa de normalidade, né? De retornar ao que a gente tinha antes, né? Em termos de 2019, então temos que esperar a vacina e por isso fazemos o apelo aos viajantes, aos passageiros, aos turistas, para que eles retornem às suas viagens, mas com segurança, né? Respeitando as regras, respeitando esse novo normal, protegendo a si mesmo, protegendo seus familiares, procurando se distanciar, usando a máscara corretamente, fazendo a higienização, né? Evitando a aglomeração, né? Você vai para a praia, vai para uma praia onde não tenha muita gente, se afasta das pessoas, né? A gente procurar se preservar, porque se vier uma nova onda, infelizmente, o turismo vai ser afetado, a economia novamente vai ser afetada e novas vidas vão ser perdidas. Então, a gente espera que isso não aconteça. Contamos também com a contribuição aí da população nesse sentido, né? 2 jornalistas inauguraram o site O Arder da Adolescência com o objetivo de tornar a convivência em família menos complicada. Para saber mais sobre o assunto, eu conversei com os criadores do site, os jornalistas André Gonçalves e Caio Castro. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de começar perguntando como e quando surgiu a ideia de vocês fundarem esse site. Olha, a gente já tinha, desde o ano passado, no início do ano, né, devido à nossa convivência com a nossa filha adolescente, a gente tem uma outra menorzinha, mas a gente tem uma adolescente, e a gente fazendo um benchmark de palestras de pessoas que falam com filhos, a gente percebeu que há uma lacuna nessa relação entre pais e adolescentes,
de um casal falando para o adolescente e principalmente da figura paterna, né? Porque tem muita mãe falando para o adolescente, né? A relação é muito próxima da mãe. E a gente viu que a participação do casal enquanto um conjunto familiar, né? Independentemente do formato da família, né? Seja ela qual for, e dessa figura do homem, era muito importante, havia esse espaço, né? E principalmente para falar para os pais, para essa relação com os pais, um tipo grupos de apoio. E aí a gente, no início do ano, aperfeiçoou isso, e aí agora com a pandemia, né, a gente resolveu colocar o canal no ar, né, no Instagram, e fazer o site, e começar a trabalhar isso, junto com escolas, empresas, onde há muitos homens, e mulheres também, mas essa figura masculina, executivos, né, que às vezes ficam distantes de seus filhos, e aí a gente está buscando fazer essa aproximação, criar esse relacionamento um pouco mais familiar e próximo com empresas, escolas e principalmente com os pais. A gente percebeu também, quando a gente começou a gente, filho adolescente, vem mil dúvidas, você começa a trocar com outros pais, é que não existe muito um espaço para isso. Se fala, às vezes, com o adolescente, se fala muito sobre a criança, sobre o bebê, mas não tanto sobre o adolescente, para o pai, né? E a nossa ideia é ser um canal de informação de troca mesmo. Então, assim, a gente percebeu que quando se fala de adolescente, o que a gente vê muitas vezes? Falando muito de patologias, só dos problemas do adolescente. E claro que tem situações de problema, mas a gente quer falar de uma forma geral, sabe? Não simplesmente trocar ideias mesmo, ser um bate-papo. Mostrar que a adolescência é muito mais do que uma aborrecência. Não é só isso e não é isso especificamente. Não tem que ser isso, né? Na opinião de vocês, qual a importância desse diálogo com os adolescentes nessa fase complicada deles? Bom, acho que é fundamental, porque a gente, muitas vezes até eles nem nos querem ouvir, né? Porque o adolescente tem essa coisa. Mas eu acho que na verdade, acho que é uma relação que vem de antes, na verdade. Deve-se começar na infância, sempre tendo o diálogo aberto, o espaço. O adolescente, você não tem como ficar vigiando ele 24 horas, você tem que dar autonomia para ele, você tem que deixar ele ter o espaço dele, mas é muito importante abrir esse diálogo para que ele saiba que quando ele precisa, que ele saiba que ele tem com quem contar. Então a gente acha que é fundamental, estar sempre perto. A gente tenta envolver as nossas filhas no máximo de atividades do dia a dia, principalmente agora com essa pandemia, né? Situações, né? A família ficar junta em vários momentos, a gente acha que isso é muito importante, ter esse espaço para esse ouvido para o adolescente, para ele se sentir escutado. É um ouvir, né? Totalmente, o diálogo é tudo, né? E é o ouvir com empatia, é você ouvir se colocando no lugar do adolescente e ouvir mesmo. Às vezes ele não quer ouvir a sua orientação, o seu conselho, a sua bronca naquele momento. Tudo isso terá que acontecer, inclusive a bronca, o limite, mas tudo tem seu tempo. Então, você tem que ouvir muito, colocando-se no lugar dele, nós já fomos adolescentes, né? E deixar ele falar, deixar ele se expressar. Né? Eu costumo dizer, assim, usar um exemplo, como se fosse aquele medicamento, né? O pai na adolescência, os pais na adolescência, aquele medicamento que está sempre ali no armário, né? Deu uma dor de cabeça? Está ali. Às vezes não dá essa dor de cabeça. Deu uma dor de estômago? Está ali. Às vezes não dá. Mas não precisa de ser aquele remédio que o garoto ou a garota precisa da receita para ir na farmácia comprar com dificuldade. Isso dificulta muito a vida deles. Então, você tem que estar ali, você tem que saber medir essa liberdade e estar sempre ali presente e ouvindo. E participando. Às vezes as pessoas falam, adolescente não gosta que se meta na vida deles. Com limite, tem que se meter, porque ele, adolescente, sente falta disso, sente falta do pai e da mãe perguntando, se interessando pela vida dele, orientando, conversando, dialogando. Com certeza ele sente muita falta disso. Às vezes ele não sabe se abrir para aquilo, né? Você imagina, você caiu numa ilha deserta, numa tribo indígena, passaram-se 12 anos e você aprendeu tudo sobre aquela tribo, o idioma, a cultura, o relacionamento. Aí quando você acha que agora eu sou dessa tribo, alguém chega para você e fala assim, não, peraí, tem 12 anos daqui, mas você ainda não é da tribo. Vamos esperar mais uns 10 anos aí para você começar a ser um adulto dessa tribo. É o adolescente, ele já está ali 12 anos vivendo, aprendendo tudo daquela família, mas quando chega o momento dele participar, ele vira e fala assim, peraí, vocês estão falando para mim que ainda não é o meu momento, mas tem 12 anos que eu estou esperando por isso. Então você tem que ir mostrando para ele aos poucos que ele participa sim, venha para cá, venha para perto, entendeu? Esse é o nosso pensamento, é com isso que a gente trabalha. Andréia, Caio, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Inaugurado como opção de lazer durante a pandemia do novo coronavírus, o Drive-In da Lagoa já encerrou as atividades.
A proprietária relatou um prejuízo superior a R$100 mil. Já na Cidade das Artes, o drive-in instalado no estacionamento deve continuar. Há planos para que a atração se repita anualmente. Confira na reportagem de Sérgio Costa. Uma iniciativa que deu certo no isolamento social pode ser reeditada uma vez por ano. O drive-in atraiu novas gerações e matou a saudade de quem guardava a memória afetiva desse tipo de entretenimento. Eu converso com Marcelo Totti, ele é sócio do Palumvitas. Marcelo, obrigado pela sua presença. Primeiro, eu gostaria de uma análise em relação a esses 4 meses da iniciativa na Cidade das Artes, do drive-in. Eu que agradeço, muito feliz de estar com vocês. Cara, a nossa iniciativa de criar o drive-in, a gente é uma empresa de entretenimento e a gente pensou muito na pandemia, né? Não ficar parado. E aí criamos o drive-in na Cidade das Artes. Os 2 primeiros meses foram maravilhosos lá na Cidade das Artes, tá? Quase todas as sessões perto de esgotar, final de semana a procura era muito grande. Mas depois de 2 meses aconteceu uma flexibilização até do povo mesmo, da quarentena. E com isso as pessoas acabaram optando por outros meios de entretenimento, que seria bares, restaurantes. E isso afetou um pouco a nossa venda de ingressos. Mas a gente, com planejamento financeiro bem estruturado, patrocínio, a gente conseguiu manter, vai conseguir manter durante 4 meses. A gente está encerrando as atividades dia 18 de outubro. Marcelo, por que vocês vão encerrar as atividades agora em outubro? O que acontece? O drive-in também, parte do sucesso do drive-in foi o apoio dos patrocinadores, tá? E a gente fez um contrato temporário. E por isso a gente está respeitando o contrato dos patrocinadores, mas depois disso, sem os patrocinadores estarem apoiando o drive-in, inviabiliza estar funcionando. Agora, outras iniciativas terminaram antes do prazo previsto, né? Como na Lagoa e também outra na Barra, né? O Love Cine. A que você atribui isso? Na verdade, a gente, o Love Cine, eu acredito que as duas tenham sido de muito sucesso. Nós fomos as primeiras a abrir no Rio de Janeiro, logo no início da pandemia, na verdade no início de junho, tá? E a gente surfou a principal onda, que ninguém conseguia fazer nada, é um entretenimento seguro e todas as duas foram bem sucedidas. Já da Lagoa, acredito que eles tenham aberto, da Lagoa do Barra Shop, eu acredito que eles tenham aberto no momento errado. Na verdade, eles abriram no momento de queda de venda de ingressos, que foi no final de julho. E aí, infelizmente, tiveram que fechar as portas rápido. Você acredita que essa iniciativa, que traz aí uma memória afetiva de algumas gerações, ela pode ser reeditada em algum momento? Ou seja, ela tem ainda um pouco de gás para poder dar certo em outro momento? Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Eu acho que pode ser um projeto anual. A gente está conversando sobre isso. Só que de um curto espaço de tempo. Na verdade, a gente está ficando 4 meses esse ano para a pandemia, mas acredito que ano que vem a gente consiga ficar 1 mês e mudando um pouco o conceito só. De repente, tirando as pessoas do carro, colocando umas mesas para as pessoas sentarem em frente ao carro, fazendo uma coisa mais do nosso tempo. No caso da Cidade das Artes, o que deu mais certo para você? Ou seja, você acredita que tenha sido o fato de vocês terem começado primeiro, era uma novidade, atraiu o público, até mesmo a escolha de filmes, enfim, a temática? Então, eu acredito ter sido o tempo de abertura mesmo, no início de junho, tá? Foi o principal motivo para ter dado certo. Mas é óbvio que a Cidade das Artes é um lugar bem localizado, que é entre a Ayrton Senna e a Avenida das Américas, perto da linha amarela. Então a gente recebia público da Zona Sul, recebia público do Recreio, recebia público da Tijuca, pessoal da Baixada. Então a gente recebeu público de todos os lugares. Então tudo isso ajudou. Além de tudo, cara, a beleza da Cidade das Artes não tem igual ali no Rio de Janeiro. Mas a gente tinha também na Lagoa, né, com uma bela paisagem, que não teve esse tal fôlego. Talvez tenha sido essa questão da flexibilização, eles começaram depois? Exatamente. Acredito ter sido a flexibilização, sim. Eu acho que eles abriram um pouco tarde e acabou atrapalhando no sucesso deles. E no caso de vocês, quantos filmes vocês conseguiram exibir? Qual foi o balanço que vocês tiveram de movimentação? Existem números que comprovam esse sucesso? A gente já exibiu mais de 200 filmes, tá? Alguns repetidos. Por exemplo, o filme de maior sucesso foi o ET.
Nossa, a gente botava ET, esgotava todas as sessões de ET, então foi um maior sucesso nosso. Mas a gente teve mais de 200 filmes, falando assim, pelo menos uns 30% esgotados. Agora, você me falou aí da possibilidade de fazer um evento anual em curto espaço de tempo. E até mesmo numa mudança de conceito, né? Ou seja, tirando a questão de estar dentro do carro, né? Em um momento que, de repente, a vacina já vai poder estar circulando com a gente, e aí a gente vai ter mais chance de ter uma vida mais aberta, né? Ou seja, você acredita que é um projeto novo, mas que também pode dar muito certo dentro da realidade do Rio de Janeiro? Ou o Rio de Janeiro não tem como a gente comparar, de repente, com os bares, com os restaurantes lotados? Não, acredito que vai dar certo sim. Como eu tinha te falado, um tempo um pouco mais curto para ser uma novidade, para ser uma coisa passageira, que as pessoas vão correr para comprar ingresso, tá? E eu não acredito que o cinema seja o nosso principal concorrente, tá? Porque o cinema, querendo ou não, você tem que comer do lado de fora, você tem uma pessoa do seu lado que você pode não conhecer, então a gente tem os seus prós e contras de ter o drive-in. Então, cara, acredito muito que esse projeto pode ser anualmente, tá? Pode ser anual e vai dar muito certo, mesmo tendo a concorrência de bares, restaurantes, e dar uma vida normal, que espero que seja em breve. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.